Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Ei, moço! Ei! O que foi? Você tem alguma coisa para comer aí? Não! Jogue a rede do lado direito do barco e encontrará peixe. Está vendo alguma coisa daí? Do lado direito do barco. Eu vou tentar só mais uma vez. Lançaram, pois, a rede. E não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro! 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 Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que também estavam na barca, ajudaram a arrastar a rede com os peixes. Na verdade, eles não estavam longe da terra, mas a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram peixes e pão. Jesus disse a eles: Tragam alguns peixes que vocês pescaram. Então Simão Pedro e os discípulos arrastaram a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e distribuiu entre eles. Jesus fez o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E Jesus disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Toma conta das minhas ovelhas. Pela 3ª vez,
Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, Pedro. Quando era moço, colocava o seu cinto e ia para onde queria. Mas quando você ficar velho, você vai estender a mão, outro colocará o cinto em você e te levará para onde você não quer ir. Isto significando que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. O Senhor aparece novamente, ressuscitado, aos seus discípulos. Nos domingos anteriores, nós vimos Jesus aparecendo para os discípulos em um local fechado. Hoje, o Evangelho nos diz que Jesus apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Este mar de Tiberíades era o local de trabalho dos discípulos. Este local traz aos discípulos muita coisa nova. Sendo o local de trabalho, o local onde eles viveram a vida toda, jamais imaginavam que o Senhor pudesse estar com eles ressuscitado naquele lugar. E o Evangelho nos diz que Jesus estava na margem e chamou aqueles homens e fez a eles uma pergunta. Jesus pergunta: moços, vocês têm alguma coisa para comer? E eles ficaram pensando, a noite toda tentaram pescar e não conseguiram absolutamente nada. E disseram a Jesus: nós não temos. E ele disse então: joguem a rede num outro lugar. Quando Jesus manda lançar as redes em um outro lugar e pescam uma quantidade enorme de peixes, aquele discípulo diz a Simão Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, diz o texto, estava nu, colocou a sua roupa e se atirou ao mar. Essa atitude de Pedro, repentina, não é uma atitude de desespero, mas quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo está conosco, está no nosso meio, nós perdemos o medo. E aqui o texto quer dizer, ele se atira ao mar, e o mar, nós sabemos, na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, é uma figura muito forte. O mar significa sempre aquele lugar onde nós estamos correndo riscos, onde a igreja corre riscos. E Pedro, então, se atira ao mar. Claro que naquele primeiro ímpeto. Depois, saindo dali, se aproximam de Jesus, mas com receio de dizer alguma coisa, porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus, então, quando os vê se aproximando da margem, diz: venham comer. Eles já encontraram brasas na praia com peixe e pão. Esses dois grandes símbolos da Eucaristia, do Cristo, que a Igreja se utilizou desde o princípio, o peixe e o pão. Jesus os convida para comer. Irmãos e irmãs, mais uma vez nos demos conta disso. Não é um espírito, não é um fantasma,
pois um espírito não come, um fantasma não come. E Jesus convida os discípulos para comer. Depois de comerem, o Senhor, ressuscitado, faz uma pergunta fundamental a Simão Pedro. E o Senhor diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele responde sem pestanejar: sim, Senhor, eu te amo. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus pergunta: tu me amas? E ele, evidentemente, responde afirmativamente. E uma terceira vez, o Senhor pergunta: Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? E aí criou no coração de Pedro um sentimento de tristeza, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez se ele o amava. E Pedro então diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus outra vez diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso confirma, queridos irmãos e irmãs, a missão do apóstolo Pedro: confirmar, congregar, orientar, apacentar aqueles que são as ovelhas de Cristo, os discípulos de Cristo, todos nós. Já no início da reflexão da igreja, no princípio, nós encontramos esta referência muito forte ao apóstolo São Pedro. Ele se torna, por assim dizer, a chave de compreensão dos acontecimentos da igreja. Jesus Cristo confirma a sua preferência por este apóstolo. E mais ainda, o Senhor acrescenta: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E vejam, queridos irmãos e irmãs, aqui o evangelista já quer nos mostrar qual será, e Jesus fez isso exatamente para mostrar esta realidade, qual será o modo que aquele apóstolo, São Pedro, irá glorificar o nome de Deus. Será com a sua entrega total, a sua adesão total, será com o seu despojamento total. São Pedro, todos sabemos, foi preso, condenado e morto, crucificado, para testemunhar a fé, para testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo.